Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Reflexões Filosóficas, hoje com a live número 50, né? Chegamos à 50ª live dessa quarentena, teremos muito mais pela frente, o mês de setembro todo já está preenchido, e vamos aqui, né, tocando, refletindo, que é extremamente necessário nesse momento, né? Como diria o professor André Duarte, né? Momento de pandemia e de pandemônio, né? Pandemia na saúde e pandemônio na política. Então, mais do que nunca, torna-se necessária a reflexão. Boa noite, meu querido Renato. Quanto tempo, hein? Saudade, meu querido, saudade. Aquelas nossas discussões e reflexões na sala de aula. E até na sala dos professores, né? Você ia lá atrás, adora conversar sobre isso. E eu dizer, não, eu tenho que lanchar, eu tenho que lanchar. Pois é. Lá, né? Já a quarta tentativa dessa live aqui, que tá... O sinal tá ruim, tá acontecendo alguma coisa aí. Bora ver, o professor Wendel entrou agora. Opa! Agora caiu o celular. Agora... Eita. E agora congelou, mostrando a mão. Agora voltou. Agora foi. Ah, que coisa maravilhosa, tá vendo? Era disso que estava faltando. Eu acho. Eu tava tentando usar. Agora. Agora pronto, agora vai ficar se arrumando a live toda. Era isso que você queria um espelho, né, na verdade. Não, era porque eu tava com um negócio, aí eu tirei o cabelo. Mas aí. Eu vou aumentar agora o volume aqui. Ai, Deixa eu ver, né? Porque funciona também como diadema, né? Eu tirei Tá bom som, tá bom som, tá fone. bom imagem. Então, eu acho que era o fone, sei lá. Mas se daqui. Eu tirei o fone e funcionou. O bom é que agora tá bom, tá certo agora. Eu vou trazer um pouco mais pra perto de mim, que eu sou muito cego. Esse óculos aqui é só pra charme mesmo, mas eu teria que ter um óculos muito melhor. É importante. Aí tá certo. Bom, chegamos à nossa 50ª live, essa live número 50 do projeto Reflexões Filosóficas. E hoje eu recebo aqui o professor Wendel de Holanda, graduado em Filosofia, com especialização em Ética, mestrado em História da Filosofia e doutorado em Filosofia, né? Recebeu um prêmio, né, em 2018, o Hume Society Young Scholar. Isso é um prêmio de um jovem, alguma coisa nesse sentido, né? De tese, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, é bem complicado. Assim, você. Então deixa. Você manda o seu texto para eles, aí você disputa com com o mundo inteiro, né? Com todos os especialistas do mundo inteiro em Hume, independente da forma se eles são graduados, pós-graduados e tal. E se você passa e ainda está fazendo doutorado, por exemplo, você ganha um prêmio. Porque é muito difícil. Ganha O tema que eu... Ganhei $1.000 e ainda ganhei mais uma parada aí de mentoria, que era $500. Óculos, né? Aí comprei o óculos. Foi tudo na passagem de avião, né? Os temas de interesse do professor Wendel é David Hume, claro, ele trabalhou no doutorado, né? Epistemologia, metafísica, ceticismo, sentimentalismo, naturalismo, filosofia da linguagem inglesa. E o título aqui, né, que ele vai trabalhar conosco é Causalidade e Ceticismo em David Hume. Professor Wendel, muito obrigado, boa noite. Depois de alguns contratempos, a quarta tentativa, celular cai, tiro o diadema, deu certo. Seja muito bem-vindo, boa noite. Certo, se lá não tivesse caído. Seja muito bem-vindo, você tem a palavra. Sim. O tema que a gente combinou é ceticismo e causalidade. Bem, eu estava garimpando ontem o que eu ia falar sobre isso, porque é um tema muito discutido até hoje sobre o que vem a ser a teoria causal do Hume. Então, bem, é difícil começar, na verdade, porque a gente pode ter vários pontos de partida
E cada ponto de partida que a gente venha falar sobre esse tema, talvez não abarque outras leituras, né? Tem gente que, por exemplo, que não lê diretamente o Hume, mas lê o Popper, ele vai ter uma leitura muito diferente de, por exemplo, alguém que, sei lá, lê o David Lewis, ou o que seja, né? Ou então, por exemplo, eu que sou, no caso, historiador da filosofia, né? Eu leio o Hume muito a partir do diálogo que eu tento fazer com a tradição interpretativa do Hume, né? Mas a tradição interpretativa ela também dialoga com a tradição da filosofia analítica contemporânea. Então, na verdade, discordando dela, né? Então, discordando em partes, né? Porque dependendo do autor, tem um autor que lê Hume com um certo rigor, primando pelas publicações recentes sobre história da filosofia, e outros que não, né? Depende muito, né? Bem, então, na filosofia muito se ouve falar do problema da causalidade. E o problema da causalidade, inevitavelmente, ninguém deixa de tratar sobre a filosofia de David Hume, sobre o que é a teoria causal de Hume. E, basicamente, essas interpretações elas veem Hume como um filósofo reducionista, né? Que a teoria da causalidade do Hume ela é vista como uma teoria baseada naquele conceito de conjunção constante. Ou seja, entre A e B, né, entre a causa e o efeito, não existiria um nexo causal. A gente não tem acesso a esse nexo causal, mas a gente tem pelo menos uma conjunção constante entre eventos ou objetos da natureza, pela qual a gente infere, né, sei lá, para o futuro, que as coisas vão permanecer do jeito que é no passado, né? Por exemplo, que o sol nascerá amanhã, né, que é o exemplo clássico do Hume. Então, a gente, pela uma inferência, a gente vai continuar pelo hábito repetido, né, a dizer que as coisas vão suceder da mesma maneira que a gente experimentou e tem armazenado isso em nossa memória. Isso é a leitura básica, né, do problema. Agora sim, a gente tem que ser mais didático, né, até porque a gente está falando também com um público muito maior do que o de filosofia, né? Então é importante explicar qual é o problema da causalidade num contexto maior, né? Não ficar falando muito de firula aqui. Bem, então a gente e mostrar que esse problema é de alguma forma interessante, né? Pelo menos do ponto de vista intelectual, né? Porque a ciência, né? Ela lida com a causalidade e as predições que a gente faz sobre tanto na vida comum, o que é vida comum, né? Na vida prática, no cotidiano, na nossa vivência, né? A gente raciocina a partir de relações de causa e efeito. Pelo menos o Hume reconhece isso, né? E também na ciência, a relação de causa e efeito ela é fundamental. Por quê? Porque a gente sempre está dizendo, o tempo todo, né, que um objeto é causa do outro. A gente fala que algo produz alguma coisa, a causa de tal acontecimento foi por tais e tais razões. E isso explicaria esses eventos da natureza, né? E o nexo necessário para isso, para alguns filósofos, ele é conhecido, ele pode ser conhecido, né? E para o Hume, esse nexo ele não pode ser conhecido. E isso é ambíguo. Eu vou tentar explicar. Por exemplo, eu falei do exemplo do sol nascerá, mas a gente pode dizer, por exemplo, a maçã, quando a gente come um alimento qualquer, que esse alimento está nos nutrindo e a causa disso é o alimento, por exemplo.
A gente pode dizer que a gente tomou uma vacina e a causa da cura daquela doença que eu tinha foi a vacina. Essas relações de causalidade que a gente tem no dia a dia, né? Que a gente diz que algo é causa e outro é efeito. Os filósofos eles tentam explicar isso, seja de uma maneira do ponto de vista de uma epistemologia ou de um ponto de vista até metafísico, né? Talvez o Hume, epistemologicamente, ele seja bastante negativo com relação a isso. Não sobre entender o que é a natureza daquilo que a gente chama de causação, né? Poder, ou eficácia, que a gente acredita que os objetos possuem ao produzir outros eventos, né? Por exemplo, que a gente admite que existe, por exemplo, na pólvora, a possibilidade de produzir o fogo, correto? Então a gente está dizendo que existe uma propriedade na pólvora que é produzir o fogo. Que a gente diz que, por exemplo, a água sacia a sede. A gente diz que existe algo na água que vai saciar a sede, né? Então a gente considera que os objetos do mundo possuem certas propriedades que é o poder de causar determinados efeitos, correto? Aliás, eu queria falar bem pouco, né, para a gente discutir depois, então seria importante saber se quando der assim, uns 15 minutos, tu me avisa, tá bom? Tá bem. Pra gente... Então, voltando ao caso aqui. Eu estava falando que existem certas propriedades nos objetos, a gente pensa que existe, né? Ou a gente, dependendo do filósofo, tem filósofo que vai dizer que há essas propriedades, que elas estão realmente nos objetos e que elas são causas desses efeitos, né? O Hume, ele diz que essas propriedades a gente desconhece inteiramente. Isso, de certa maneira, tem a ver muito com uma certa influência do pensamento do Newton. A ideia de que existem forças ocultas na natureza que a gente desconhece. Outros filósofos... Isso é a posição que eu tendo concordar mais sobre o que significa causa no Hume. Uhum. Bem, o Newton ele disse que a gente só pode afirmar sobre essas causas ocultas na medida que a gente corrobora essas causas por meio de experimentos. Por exemplo, a gente não pode simplesmente dizer há uma gravidade se a gente não consegue demonstrar ou também mostrar algumas maneiras que corroborem que realmente existe uma lei como a gravidade no universo, dentre outros princípios que a gente considera existir na natureza, mas que a gente não tem como conhecer. Conhecer no sentido de acessar, né? E o Hume, pelo menos na minha visão, o Hume está falando disso. Entretanto, existe uma visão, que aí é que eu quero discutir, que é a ideia de um reducionismo causal, né? Que é a ideia de que o que existe na natureza são regularidades, né? O que é regularidades? Por exemplo, os objetos, causa e efeito, eles se acompanham em conjunção constante. Sempre quando a gente vê um efeito, a gente vê um outro evento que está em sucessão, né? Com esse efeito, né? E a gente chama um de causa e outro de efeito. E por essa sucessão a gente estabelece que, por regularidade, que um é causa do outro. E isso é uma visão muito que ficou dominante sobre a epistemologia do Hume, e sobretudo no século XX, né? Não que ela seja a única, né? Mas ela foi por um bom tempo a única, né? O positivismo lógico falou bastante dessa visão, mas aí isso gera um problema muito interessante, né? Porque se existe algo para além
dessa conjunção constante, Hume teria que dizer como é possível haver uma realidade independente da mente, de algum modo, né? E o Hume, isso gera uma controvérsia muito grande nos intérpretes. Por quê? Porque se a gente diz que há algo a mais do que essa conjunção constante de termos na experiência, significa que o Hume é um realista, né? O Hume teria algum tipo de compromisso com o realismo. Mas se o Hume tem algum tipo de compromisso com o realismo, então para onde vai outras teses dele sobre a impossibilidade da gente provar a existência de objetos ou de coisas para além da nossa mente? Para quem tem alguma leitura do Hume, sabe que o Hume tem também um ceticismo com relação a objetos independentes da mente. Bem, se a causa é mais do que conjunção constante, então ficaria difícil a gente dizer que o Hume é cético com relação a objetos independentes da mente. Bem, a minha posição é que é possível ser cético com relação a objetos independentes da mente sem ser reducionista. É isso que eu quero defender aqui. Mas como é possível você ser cético e ao mesmo tempo não ser reducionista? Porque o ceticismo, como posição filosófica, ele pode ser um ceticismo suspensivo, ou seja, sobre esse assunto eu me abstenho de falar, que é um ceticismo muito do tipo pirrônico, mas eu posso considerar que o Hume não está adotando esse ceticismo. Ele talvez esteja dizendo outra coisa, ele esteja dizendo que, bem, nossas capacidades cognitivas, né, a nossa mente, ela é incapaz de acessar aos objetos independentes da mente, incluindo a causação, né, a propriedade de causação que está nesses objetos. Mas isso não significa que esses objetos deixem de existir. Pode ser que eles existam. Se pode ser que eles existam, que realmente existem esses objetos, a gente então tem um ceticismo muito mais estrito do que alguns filósofos na modernidade chegaram a atingir. Por exemplo, é curioso, né? Porque se a gente ler a primeira meditação do Descartes, você vai ver que a dúvida com relação ao mundo externo, ela não é simplesmente uma dúvida com relação às nossas capacidades cognitivas de conhecer uma realidade independente da mente. A dúvida com relação ao mundo externo, por exemplo, do argumento do sonho, ela, inclusive, ela afeta a própria existência de um mundo exterior. Por quê? Porque ele supõe que todo o mundo exterior poderia ser um sonho. Deu para entender? Esse tipo de dúvida não existe no Hume. Você não encontra nenhum tipo de dúvida cética no Hume que vai dizer que talvez tudo isso seja só um sonho. Uhum. Esse tipo de dúvida que se tudo é um sonho, tudo então é apenas termos na nossa mente e que não existe nada de independente. Às vezes o Hume ele coloca introdutoriamente que a causa do mundo exterior pode ser várias outras coisas. A causa das nossas percepções da mente poderia ser uma produção da mente, poderia ser outra coisa, mas isso como um pano de fundo introdutório. Mas no final das contas, quando ele afirma que a gente deve dar por admitida a existência independente da mente, ele não está dizendo que porque eu não provei epistemicamente que existe uma realidade independente, que essa realidade não exista. Então, quando a gente pensa sobre causalidade e sobre a existência de objetos externos, provavelmente a gente poderia estar errado, mas isso não significa que a gente não poderia estar certo, né? Mas a melhor explicação
que a gente tem, pelo menos que a ciência assim corrobora e que o senso comum também admite, que os filósofos aqui eu estou tomando como o Hume fala. O Hume naquela época falava que cientista era filósofo, né? Porque não existia no século XVIII distinção entre filósofo e cientista, correto? Uhum. Então a gente dá por admitido que o senso comum e os filósofos não estão enganados, embora a gente não tenha epistemologicamente como provar isso. Entretanto, a gente pode assumir um ponto de vista, pelo menos, que vamos dar por admitido. Então, se a gente pode dar por admitido, e a gente não está dizendo que não existe, mas a gente pode supor essa existência. E a gente pode pensar como como se existisse. Uhum. Então, não seria tão incorreto dizer que, embora para o Hume ele diga que realmente a gente a prioristicamente não pode provar a existência de um nexo causal entre A e B, que a gente precisa recorrer à experiência para a gente admitir isso. Por quê? Agora eu vou voltar ao problema da causalidade, né? Eu transgredi muito, mas vamos tentar voltar aqui ao assunto, né? Vamos voltar ao problema. O Hume ele diz o seguinte, né? Logo lá, eu acho que na investigação ele é bastante claro com relação a isso, que as coisas poderiam ser de outro modo, né? Que, por exemplo, a gente tem uma regularidade, que é tudo que a gente percebe essa regularidade, e que essa regularidade está em conjunção constante, ou seja, que quando eu estou jogando bilhar e a bola A bate numa bola B, a bola B tende a um movimento retilíneo, correto? Mas a gente poderia pensar prioristicamente qualquer outro tipo de resultado, que a bola, ao invés de seguir um movimento retilíneo, ele poderia subir, poderia ir para um lado, poderia ir para o outro, e não seguir aquela conjunção constante que a gente costumeiramente percebe pela experiência, né? Que racionalmente simplesmente plausível aceitar que as coisas ocorram de outra maneira. Nesse sentido, o Hume estaria dizendo que a razão por si mesma não poderia nos fornecer uma base para os nossos raciocínios causais. E ele diria mais, né, que pelo menos a experiência passada ela também não nos fornece. Muita gente... o Hume é empirista, mas também tem que entender o que é esse termo empirismo, né? Uhum. Porque se a gente for ler o Hume para valer, a gente vai ver que o Hume ele não é um empirista bobo, né? Ele vai mostrar os limites também da experiência com relação aos nossos raciocínios causais, né? Então, por exemplo, o Hume ele diz que ele divide, né, o conhecimento entre relações de ideias e questões de fato. As relações de ideias a gente tem aqui a matemática, 2 mais 2 é igual a 4, ninguém duvida disso. E a gente tem as questões de 2 mais 2 é igual a 4, e a gente dedutivamente é capaz de chegar nesse resultado sem o auxílio da experiência. É isso que ele está dizendo. Os raciocínios causais, que são os raciocínios de questão de fato, a gente não consegue chegar a eles sem o auxílio da experiência. Entretanto, mesmo com o auxílio da experiência, ainda não é suficiente para a gente afirmar que as coisas que a gente experimentou no passado vai ter uma conformidade com relação ao futuro. Porque tudo que a gente experimenta são conjunções constantes. E essas conjunções constantes elas não garantem um nexo entre um objeto e outro. Bem, se conjunção constante não garante um nexo entre um objeto e outro, então a gente... Por que a gente, afinal, diz que as coisas vão ter uma conformidade, né? Ou seja, A e B vão se comportar da mesma maneira daqui para frente. Ou seja, que a maçã vai alimentar, que o veneno vai envenenar, que a água vai saciar a sede, que a pólvora vai queimar, não sei, vai explodir, que o sol nascerá amanhã, ou, sei lá, que a gravidade vai funcionar como uma lei da mesma maneira que funciona. Enfim, de que maneira a gente vai dizer
as coisas vão se suceder de tal forma. O Hume, ele diz que o hábito, ele auxilia a natureza humana como um guia para esses raciocínios causais. Mas o hábito, ele é uma explicação que a gente sabe que ela é psicológica, né? Ou seja, ele está dando uma descrição de como psicologicamente a gente tem um sentimento e uma crença de que o futuro vai se conformar com o passado. Mas a grande questão do Hume não é apenas o dizer que oferecer uma resposta que seja o hábito. Tem gente que diria que sim, né? Que não, o Hume ele é o hábito e pronto. Eu acho que o Hume ele tem uma noção de necessidade que ela embora seja cética, ela cética no sentido que a gente não tem a experiência dessa necessidade, mas a gente pode supor essa necessidade quando a gente adequadamente faz predições sobre o futuro. Deu para entender isso? Tô pegando pesado, né? Mas é porque eu deveria ter ensaiado, né? Mas, enfim. Eu nem falei da prudência, né? Mas eu queria saber se eu estou me delongando muito. Queria saber qual tempo eu falei. Tá 25 minutos. Já falei bastante, mas eu só vou concluir aqui. Sim. Aí depois é melhor as perguntinhas, porque... Eu já separei algumas aqui. Alguma coisa eu devo ter falado, alguém deve ter entendido, porque... mas é porque, na verdade, eu não preparei algo muito didático, né? Eu não tive esse tempo todo, trabalhando muito. Bem, então vamos voltar aqui. Eu tento pensar que se a gente for pensar a causação como algo que existe, independente da conjunção constante, o Hume ele não nega. Ele em nenhum momento ele nega que o mundo, tal como ele possa se reduzir a meras conjunções constantes ou uma realidade dependente da mente. Eu creio que é possível a gente ter uma leitura compatível com o ceticismo de que o Hume, a gente, quando afirma que essas regularidades têm um nexo necessário, que a gente afirma isso, a gente está, de alguma maneira, afirmando coisas sobre o mundo. É mais ou menos esse ponto. Por quê? Porque o Hume ele nunca diz, em momento algum da obra dele, que só há ideias na mente. Isso não é uma tese humiana. Ou então que só há conjunções constantes. Ou que a necessidade é apenas um sentimento da mente, e que ela não poderia corresponder a algo independente. Não existe essa tese no Hume. Aliás, existem escritos do Hume existem cartas do Hume que ele mostra que ele, em momento algum, defende esse tipo de tese. Isso é interessante saber, né? Então, eu acredito que a teoria causal do Hume, pelo menos, ela possa nos fornecer algo a mais que isso, né? Eu acho que eu escolhi a pior maneira de explicar a teoria causal do Hume, foi pelo lado mais difícil, né? Mas eu vou acabar com filosofia contemporânea, cara. Eu poderia estar falando de... Mas eu acho que alguém deve ter captado a mensagem, né? Eu acho que eu vou abrir pra galera perguntar. Captou a mensagem. Eu acho que eu falei muito complicado. Acho que eu não sou assim, não. Eu geralmente sou mais didático. Mas hoje eu acho que foi o movimento aí. Foi tudo meio... Eu acho que isso foi o... Você se emocionou quando se viu e aí ficou meio que desnorteado. Ô, professor, agradeço. Foi muito difícil, né? Desculpa aí pela
Foi abstruso. Agradeço a exposição. Eu separei algumas perguntas aqui já. E a primeira delas é a seguinte, né? É uma reflexão. Porque, assim, as pessoas que estão começando a estudar filosofia, ou até mesmo alunos de ensino médio, eles estudam os pensadores de uma maneira bem engessada, né? Então, é tipo assim, Descartes é racionalista, Hume é empirista, acabou-se. Né? Que é o racionalismo, é quando o conhecimento advém da ideia, o que é empirismo, advém da experiência. Fica uma coisa muito né, fechada, muito batida. E é o seguinte, quando se estuda os pré-socráticos, um dos princípios, né, que são os primeiros pensadores que fazem uso da razão, é um princípio de causalidade, né, que para todo efeito existe uma causa anterior. Que parece que ali é captada essa ideia como se que a causalidade fosse algo de necessário. Ou seja, para toda causa existe um efeito. Né? Para todo efeito tem uma causa anterior de maneira necessária. E aí quando você chega em Hume, quando ele fala das possibilidades, parece que tem uma certa contingência. No exemplo, né, que você usa assim, o sol vai nascer... Eu não tenho garantia que o sol vai nascer amanhã, mas por um hábito... de todos os dias da minha vida isso ter acontecido, eu acredito que ele vai nascer. Mas parece que a causalidade ganha uma conotação de contingência. Nesse sentido, a causalidade, ela é necessária ou é contingente? Depende da interpretação, depende da área que é estudada? Eu acho que, na minha opinião, a noção de o termo contingência, ele não é usado pelo Hume, né? Se você for ler o texto dele todinho, você não encontra o termo contingência. O termo contingência é do Leibniz, né? Aí o Kant também usa, e o Kant leu o Hume tomando esse termo contingência como se fosse algo epistemológico, né? Por exemplo, o Hume diz que as nossos raciocínios sobre questão de fato são probabilísticos, né? São probabilidades, né? Só que dizer que o raciocínio é probabilidade, ele diz até que, na verdade, a matemática degenera em probabilidades. O Hume fala isso no tratado. Mas dizer que pode degenerar probabilidade ou é probabilístico não é apenas uma afirmação cognitiva, ou seja, ela é epistemológica, ela não está falando sobre o mundo no sentido ontológico, né? Por exemplo, é diferente quando eu digo que existe uma necessidade entre A e B no mundo. Isso. Eu não sei se há ou não essa necessidade no mundo. Pode ser que haja. Mas nossos raciocínios são probabilísticos. Por quê? Porque a gente frequentemente erra. Isso é um bom indício. Aliás, a gente até erra na matemática. Então, na verdade, até a matemática degenera em probabilidade. Mas nem por isso que o Hume diz que a matemática não seja demonstrativa. Entende? Então, os nossos raciocínios sobre questões de fato, eles são probabilísticos, mas isso não quer dizer que o mundo seja assim. A ideia de que o mundo é contingente, isso aí talvez seja a interpretação do Leibniz contra o Locke, não sei. Mas um empirista não afirma isso com todas as letras. Ele afirma, embora ele diga que o nosso raciocínio sobre as questões de fato seja probabilístico. Muito embora, para a finalidade de vestibular, a gente afirma o clichê, né? Porque o clichê que a gente está falando como pessoas que leem realmente filosofia e tentam debater sobre isso. Mas lá o clichê lá do vestibular é uma mão com açúcar, geralmente não é tudo aquilo mesmo. Superficial, né? Bem raso. Né? E assim, ainda tem um senso comum, né? Que ainda piora a situação toda. Né? Além do engessamento do ensino médio, ainda tem um senso comum, que embaralha tudo e você fica totalmente perdido. Né? A Carla, ela colocou até uma pergunta aí, a Carla Barros, botou assim, explicar em que sentido a noção de necessidade em Hume é cética. No sentido que o nosso entendimento ele não é capaz de conhecer essa necessidade. A gente não conhece a gente não conhece o mundo tal como ele é para o Hume. A gente pode supor apenas. E isso tem alguma coisa do ceticismo helenístico, da não capacidade de compreender as coisas tal como elas são, e então a gente suspende o juízo? Ou até mesmo
Pode Eu dizer. acho que o Hume ele é um cético acadêmico, né? Eu tendo a ver que a ideia de inaprecibilidade que existe de que as coisas são inapreensíveis, né? Ou seja, a gente, para o estoico, né, o critério de verdade estoico é dizer o seguinte, né, que a verdade, né, o juízo correto ele corresponde à verdade, né? No Hume a gente não tem um critério de verdade, a gente tem um critério prático baseado na imaginação, porque é provável, né? É provável que seja assim. É provável que a gente tenha chegado muito perto a essa verdade ou as coisas como elas são, mas a gente não sabe de fato, porque a gente não tem esse acesso direto, entende? E por faltar esse acesso direto, a, há um ceticismo, né? Mas lógico que essa é a minha visão de ceticismo do Hume. Existem outras, né? Por exemplo, a que mais é dominante no Brasil, por causa da USP, é o ceticismo pirrônico, né? Mas assim, o Hume nunca falou que ele era pirrônico, o Hume não fala de pirrônico nenhum, o Hume não leu pirronismo, o Hume entendia o senso empírico como historiador, o Hume ele gostava mesmo era do Cícero como cético. O Hume ele afirma com todas as letras que ele é um cético mitigado, um filósofo acadêmico. Filósofo acadêmico nada mais é do que o cético antigo. É isso que o Hume afirma com todas as letras. E eu acho que é o mais plausível historicamente a gente admitir aquilo que o filósofo realmente falou. E não a gente tenta, por que a gente diz que o Hume tem semelhança com o pirronismo? Obviamente que sim, porque o pirrônico é uma seita cética, né? Mas efetivamente, se a gente for o Hume fala muito mais de ignorância e de prudência. Se você for ler o texto do Hume, ele não fala que a gente deve suspender o juízo com essas palavras. Ele fala que a gente é ignorante com relação a esses assuntos. Isso é socrático. Isso é algo que vem da academia platônica. Que os outros, como Alcibíades, que os outros autores, né, até Cícero em Roma, acompanharam, né, esse trajeto da ideia do ceticismo antigo, né? Como que as nossas impressões elas são apenas prováveis, né? O Hume usa muito o termo provável. Esse termo provável, obviamente, não tinha no grego, mas tinha no latim, né? Porque quando o Cícero traduz o Pitonon grego, né? Que é a ideia que a gente chama de semelhante à verdade, o Cícero traduz como probabile. Probabile foi traduzido por vários filósofos na modernidade como provável. E o Hume leu esses filósofos. E o Hume, então o jargão cético do Hume ele é bastante comprometido com o ceticismo acadêmico. Pelo menos na minha visão. Ô professor, você serviu o exército ou foi dispensado? Eu fui dispensado, né? Lembro o que é que tinha na carteirinha? Qual foi o motivo da dispensa? Eu lembro até hoje. Eu não lembro porque... A carteirinha... Assim, eu fui dispensado por ser daltônico. Mas na carteirinha tinha assim, excesso de contingente. Foi a primeira vez que eu me deparei com a palavra contingente. E na minha cabeça, eu jogo e pensei assim, o que é contingente? Tem muita gente, então eu não fiquei. Eu acho que foi... É porque faz muito tempo, eu não lembrava, mas eu pensei a mesma coisa, cara. Vocês acham que tem muita gente, então é excesso de gente, né? Então eu caí fora. A cabeça, então assim, quando a gente começa a estudar filosofia, que a gente se depara com os termos, a gente diz assim, nossa, como é que eu pensei que contingência era isso, né? Então, a ideia do senso comum, ela deturpa muito. Quando você fala os termos, né? E fora assim, além do senso comum, tem a falta de assim, aprofundamento do pensador.
Então, por exemplo, quando eu digo para os meus alunos, né, que Adam Smith era um filósofo da moral, mas fica, como assim? Não, ele era um economista. E o Adam Smith tem uma relação bem profunda com David Hume, né? É verdade. Né? E aí, quando você vai dizer assim, maquiavélico, não significa mal, viu? A gente usa errado o termo, aí você começa a desconstruir tudo. É um trabalho assim. E quando eu faço essas lives que eu vejo um professor que se aprofundou, que fez o doutorado, sempre tem alguma coisa nova que eu não sabia, que eu capto. Opa, isso aqui eu não sabia. Como, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, porque um dos temas que você trabalha é o sentimentalismo. Aí eu queria saber, o que é esse sentimentalismo que David Hume trabalha? Porque é outra palavra que você fala sentimentalismo, pronto, é fraqueza, a pessoa sentimental, que chora, que começa a se esforçar para trabalhar. Na verdade, até minha banca entendeu isso. Então é meio difícil mesmo. É porque é complicado. Os termos, né, técnicos que a gente usa, é importante explicá-los bem, né? Isso. E no caso de uma tese de doutorado, a gente às vezes recria esses termos. No meu caso, eu recriei uma série de coisas na minha tese, porque tese no Brasil a gente pensa que a gente só está repetindo o que o comentador gringo falou, né? A minha tese não é assim, não. Tem muita coisa que é minha mesmo. E isso gerou uma dificuldade na banca. Isso. Você está falando coisa demais. Cite mais o autor. Você está falando coisa demais. Então, por exemplo, o termo sentimentalismo é um termo que ele geralmente é usado, o que é o correto, né? Assim, tipo, o jargão, ele é usado para falar de que os juízos morais eles são fundados apenas no sentimento, não existe o papel da razão para distinguir bem ou mal, por exemplo. O senso moral seria o que a gente pode melhor chamar de um fundamento, né, que não é racional, é um senso moral. E no Hume, esse senso moral está muito ligado com a maneira que ele oferece uma crítica à teoria moderna das ideias, né? O caminho das ideias, né? Porque para o Hume as ideias, né, que são percepções, as percepções não são só ideias para o Hume. A gente não são só representações, como a gente costumeiramente entende, né? Deixa eu falar uma coisa. Aproveitando que você vai entrar nesse assunto, só para dizer assim, que nos livros do ensino médio, diz assim, existem as ideias e as impressões. E que as ideias são uma mera cópia das impressões. Vem assim no livro do ensino médio. Então, você vai começar a falar dessa questão da ideia, se pudesse explicar realmente o que é a ideia e o que é a impressão para David Hume. Tá vendo que é complicado live? A gente tem que, porque a gente tá falando com. A gente tá achando que tá falando com um colega, mas a gente tá falando também com o grande aluno. A gente não sabe o que fazer. Eu explico para ele, eu explico para o público, né? Aí a linguagem é diferente. Ou eu aprofundo ou eu explico o negócio, né? É verdade. Aí eu fiquei nessa. Fale assim, da maneira mais simples possível, porque quem assiste as lives é a pessoa que não é da área de filosofia. Tem um aluno ou outro, mas a maioria, até porque fica salvo no Instagram e fica salvo no YouTube, tem muita gente que vai assistir depois. É verdade, mas então, assim, bem... Quem é da área talvez entenda com maior facilidade, mas quem não é vai dizer, o que ele está falando aí, né? Exatamente. Então vamos voltar aqui à questão de uma maneira simples. Bem, a impressão ela antecede as ideias porque ela é a primeira parte de uma percepção. A gente percebe as coisas, né, se é que existem coisas no mundo, pelas impressões. E as ideias são cópias das nossas impressões. Essa que é a tese do Hume. Aí a questão que isso para um filósofo racionalista é o caos, né? Porque se a gente toma aqui todos os nossos conteúdos mesmo, elas dependem das representações.
Mas como eu havia falado antes, para Hume não depende de representação. Falar de causalidade, falar de objetos externos. Porque se dependesse, a gente estaria morto, né? Porque as representações, elas são apenas uma parte da nossa experiência cognitiva, né? O Hume fala muito de sensações, né? Da maneira que as sensações, elas participam disso, né? E como elas mobilizam, sei lá, os agentes, tanto cognitivamente como moralmente, né, no mundo. E no caso do sentimentalismo é exatamente isso, né? Você tem um senso moral, né? Esse senso moral é causado por certas sensações que fazem eu distinguir, né, aquilo que me agrada, aquilo que desagrada, né? A base é essa, né? E aquilo que me agrada, aquilo que me desagrada me permite fazer algum julgamento, né, sobre determinada, sei lá, determinado situação moral, enfim. Agora é bem diferente a discussão moral, né? Se o Hume nesse caso é mais fácil dizer que o Hume é um irrealista, né? Uhum. Porque aí a gente está dizendo que as coisas podem ser boas para umas pessoas e para outros pode ser que seja ruim, né? Que não existe o mal em si mesmo, né? Eu acho que no caso do Hume é mais fácil defender essa tese. Eu não estou muito certa dela, não. Eu teria que, pelo menos uma opinião mais pessoal, eu ainda estou investigando isso melhor. Mas no caso da causação e dos objetos, eu já sou mais temerário em afirmar que o Hume é apenas um irrealista, que ele não acredita que há uma realidade independente da mente. Ele não aceita de modo algum, né? Aí já é outra coisa. Mas eu acho que na parte da moral é mais aceitável essa tese. Né? Entendi. Teve uma jovem aqui, a Thay, eu não sei porque tá junto aqui o nome. Professor Wendel, pegue seu violão e cante uma canção inspirada no Hume, por favor. Não é tempo, não. Outra expressão que é muito vista que aí você já falou muito sobre o ceticismo, e aí acabou passando que os livros do ensino médio trazem assim: o Hume é um cético moderado. O que é esse moderado? É para distingui-lo do ceticismo do período helênico? É para dizer que ele tem um outro tipo de ceticismo que ele desenvolve? É moderado realmente? O que é moderação, né? Tem isso também. Porque, na verdade, a moderação ela é pregada por todos os céticos, né? Mas o termo que eu acho que é bastante adequado seria o mitigado. Por quê? Porque o ceticismo mitigado, ele, em geral, ele é atribuído à escola tardia, né, da academia, né, tardia, né, que tem lá o Philon e sobretudo Cícero, né. Eles são, às vezes, se chamar de céticos mitigados, né, mas para nós, né, para eles porque na verdade a ideia de probabilidade, né, ela foi vista como uma coisa. Se você afirma que tudo é probabilidade, você estaria afirmando uma verdade, por exemplo. Aí assim, não, até isso, aí o cético afirma, não, até isso é uma probabilidade, eu não sei de nada. Inclusive isso que eu afirmei agora. Então, então assim, era um ceticismo muito radical, né, assim, desse ponto de vista. Eu penso que o ceticismo, né, a posição ciceroniana, ela é um pouco menos, pelo menos isso historicamente falando, agora se isso é verdade é outra história, seria menos radical, né? O Hume ele entende que ele se filia a esse ceticismo menos radical. Eu consigo visualizar isso muito bem, pelo menos na ideia dele
na tese dele sobre a realidade independente da mente. Por quê? Porque ele aceita que nós temos uma crença natural de que há um mundo, né? Que há objetos no mundo, e a gente pode viver com essa crença. E, inclusive, mas ele não fala que só o vulgo pode viver com essa crença. Essa crença, ele chama de crença vulgar, né? Porque é uma crença do vulgo, a gente tem ela irrefletidamente. Mas o próprio filósofo, ele também tem essa crença. Por quê? Porque o filósofo também faz parte da natureza humana. Ele tem uma natureza humana e ele também conta com essa crença. E essa crença ordinária, a princípio ordinária, ela também serve para os propósitos da filosofia. Por quê? Porque não é só o vulgo que acredita no mundo externo, né? A própria ciência, né? A física, ela depende de uma realidade externa, de uma realidade independente da mente, pelo menos para quem é realista, né? Depende de uma realidade independente da mente para dizer que as leis da natureza estão no mundo, né? Que a causação está no mundo e que o mundo físico é exatamente dessa forma que a gente está tentando explicar, né? A gente tem pretensões de verdade ao falar isso, né? Mesmo que a gente não tenha o acesso direto a essas coisas, né? A gente tem lá nossos experimentos, a gente tem lá uma tentativa, né, de tentar explicar o real, mas a gente não conhece de fato o real, entende? Nesse sentido, o Hume se aproxima com o Newton. Não estou dizendo que o Hume ele endossa tudo que o Newton fala. Isso é importante falar. Isso é uma coisa que eu queria falar nessa live. Porque as pessoas não entendem o que o Hume tem de newtoniano. Né? Que houve uma bibliografia muito... falando da dificuldade de entender o que seria o que o Hume teria realmente do Newton. Né? O Hume era um escocês, né? Na verdade, a Escócia, ela se apropriou do Newton de uma maneira muito particular, que não é um Newton mecanicista, não é um Newton que ele está tentando explicar como o mundo ele mecanicamente funciona. O Newton do século XVIII já é um Newton que se baseia no livro da ótica, né? que é a ideia, né, de que as causas, né, para certos eventos não são tão detectáveis como quando a gente fala de gravidade, pulso, inércia. Né? E esse tipo de explicação da realidade, né, ela é muito bem aproveitada pela medicina escocesa do século XVIII, que o Hume adere muito intensamente para explicar a teoria da crença dele, que ela não é assim, uma coisa preto no branco, né? Que a gente determina com facilidade essas relações causais, né? Em princípios de regularidade. Por quê? Porque a Hume frequentemente, isso aí eu já vou para a conversa de especialista muito rápida, mas o Hume frequentemente ele não sabe detectar a causa da vivacidade dessas crenças, né? Precisamente, né? O que exatamente ocorre quando uma impressão afeta a mente e a gente tem uma crença de um objeto para além dessa impressão? Existe todo um processo da mente que não é facilmente detectável. Mas o Hume não diz que, por não ser facilmente detectável, não haja uma causa. Ele simplesmente diz que essa causa está oculta ali, que a gente não sabe exatamente como, mas há talvez uma causa oculta ali. E isso transforma o Hume em uma peça muito mais parecida com um químico do que um filósofo mecanicista, entendeu? E as pessoas não sabem disso. Muita gente não sabe disso, né? Então acaba associando o Hume com um mecanicista equivocadamente. O Hume não... De fato, ele critica bastante o mecanicismo, né? E por isso é difícil entender em que sentido o Hume seria newtoniano, né? Mas é nesse sentido. Eu acabei... Não, sim, professor, você disse que ia falar sobre a questão da prudência,
né? Ah, tá. Isso é a prudência, no caso, estava ligada ao ceticismo acadêmico, né? Porque na verdade está ligada a um monte de coisa. A prudência é uma virtude que, que existe, sei lá, vou chutar aqui. O Aristóteles fala bastante de Isso. prudência, né? Eu ia perguntar isso agora. O, mas os céticos também, né? E a prudência significa evitação do erro. No cristianismo é a principal virtude cardinal, né? A prudência, que é a sabedoria, né? Que equivale praticamente à sabedoria, que é a evitação do erro. Isso está no Descartes. E isso está em boa parte dos filósofos modernos que aderiram ao ceticismo, né? Ou que falaram de alguma maneira do ceticismo, né? Que a adesão da prudência. E o que é prudência para o Hume, né? Porque seria prudente, aí que está a grande questão do que é o ceticismo do Hume, né? Seria prudente a gente suspender o juízo ou simplesmente aderir às nossas crenças, né? Isso é interessante, sabe por quê? Porque, veja bem, né? É que nem aquele... A gente chega assim com uma pessoa, né? Se eu sou o guru dela, né? Bem, você pode experimentar, né? Mas você não pode gostar, né? Isso é uma coisa muito broxante, né? Não é verdade? E a gente pode, então, crer em algo, mas a gente não pode falar que se algo é verdadeiro. É algo muito parecido, né? Então quer dizer que todo aquele... Porque se a gente falar que é verdadeiro, se a gente falar que gosta, a gente estaria sendo dogmático. Aí isso eu acho que para o Hume seria algo que não combina muito com o sentimentalismo dele. Porque, de alguma maneira, para Hume, as paixões é que motivam a gente para a vida. Então, por isso que o ceticismo dele não pode ser radical também, né? Falando de maneira moderna. Por quê? Então, como é que o Hume vai articular o ceticismo dele? Aí eu acho que mora a originalidade do ceticismo do Hume, por isso que eu acho que o Hume não é um pirrônico, porque para ele a gente precisa não só moderar, sempre ser mitigado nas paixões. Existe uma paixão que para ele não precisa ser constrangida em nenhum momento, que é a curiosidade, que é o amor à verdade. Essa paixão você pode ter de maneira muito forte, e isso é bom como uma virtude intelectual. Para o Hume, a paixão é uma virtude intelectual nesse sentido. Você não, para ter uma virtude intelectual, você não precisa constranger as paixões. E isso é uma coisa legal para a gente assumir na nossa vida, como uma ética não só do sentido prático, mas também intelectual, porque, em geral, a nossa cultura, ela geralmente opõe, né, aquilo que é virtude, aquilo que é paixão. E todas as nossas paixões, elas têm que ser constrangidas, né, para a gente ter uma atitude, sei lá, mais correta ou intelectualmente mais interessante. Mas não, o Hume está dizendo o seguinte: para você ter realmente uma vida intelectual interessante, você deve, primeiramente, não constranger a sua curiosidade. E as outras paixões, elas menores, vão se conformar a elas, entendeu? É de uma maneira que você vai ter algumas qualidades, né? Que é primar pela evitação do erro, né? A prudência está aí. Você não tem a prudência como uma virtude de constrangimento intelectual. O Hume não é assim. A prudência ela é algo que depende dessa paixão. Você se torna prudente porque você tem amor à verdade. É diferente. O cálculo é diferente. Na verdade, o Hume chama de pessoa muito escrupulosa, né? Aquele que tem temeridade com tudo. Ele não é tipo... O camarada não consegue falar nada porque ele é muito temerário, né? Ele está todo melindroso, né? Quando está
fazendo uma leitura de filósofo, quero fazer uma afirmação. Isso não é prudência. Isso aí Professor, apareceu aqui o relógio, contagem regressiva, o Instagram vai encerrar a live. Falta 6 segundos. Queria agradecer imensamente. Muito obrigado. A live está salva aqui. Obrigadíssimo. Boa noite a todos.